dia, bom dia. Abençoado dia, Ana. Abençoado dia, você que está nessa live. Seja bem-vinda, meu amor. Obrigada, Ana. É um Gente, o Ana prazer, tá viu? direto do Brasil. Aí agora é cedo, né? Aí são 10 horas. Mudou completamente, 10 horas. Ai, pois é. Aqui já são 14. Isso. Gente, eu quero que Prazer, vocês Ana. conheçam a Uana. A Uana é biomédica, né? Tem as suas formações e também hoje ela é pastora, então também ela traz Sim, essa palavra de Deus de uma maneira tão assertiva. E hoje a sim. gente vai falar, Uana, a gente até conversou muito, a Uana deu uma aula também na Academy e foi uma aula que assim, né? As mulheres saíram em lágrimas. Então, se vocês ficarem em lágrimas aqui, fiquem em paz, viu? Porque é o próprio Espírito Santo. E que ele possa também nos Amém. usar, né, nessa live agora, para poder tocar Amém. as mulheres, para poder falar com as mulheres aquilo que tanto nós precisamos. Né? Amém. Uana, se apresente então. Quem é a Uana? Para as mulheres te conhecerem. Bom, eu sou o Ana Jorge, né? Estou como pastora, terapeuta e algumas outras habilidades, Ana. Mas eu costumo dizer assim, gente, quando as pessoas me fazem essa pergunta, quem é você, né? Eu digo, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Amém. Acabou o assunto. Isso que eu sou, Ana. A imagem e Amém. semelhança. Glória a Deus, é exatamente isso. E é Eu fico exatamente brincando, Ana, isso. que a gente está trazendo, cada hora a gente traz uma, né? Gente, é porque nós temos a nossa mentoria, então a gente se conhece muito, assim. Vai vir Muito. mulheres maravilhosas aqui também, depois da Sim, Ana. E a gente sempre conversa no nossas mentorias ou nas aulas que a Ana dá, e todo mundo dá, e sempre termina onde? Em Deus. em Por mais que a Deus. gente fale de qualquer, a gente pode começar a falar até de marketing digital. A Isso. gente pode começar a falar de prosperidade financeira, de dinheiro, né, de finanças. No final, sempre cai nele. Então, assim, por É a mais que a gente. base. Então, assim, porque igual a Ana falou, eu posso falar um monte de coisa, mas resume, eu sou a imagem e semelhança do Senhor. Amém. Isso, Né? Ana. Então, Isso resume mesmo. tudo nisso. E a Ana, ela Isso. tem esse ministério pastoral. E eu falo, gente, que quando uma mulher ela é pastora, né? Quando uma família ela se coloca nesse lugar, é tão poderoso porque o pastorear é justamente aquilo que Jesus, né, nos ensinou, é cuidar, é trazer para perto, é aconselhar, é você ali fazer com que as pessoas conheçam aquele que você já conheceu e que sabe que através da vida dele, a vida delas podem ser transformadas. Então, Sim. não tem julgamento, não tem Sim. exclusão, pelo contrário, né? Traz para perto, traz para junto. E aí a gente tem que ter nossa identidade muito bem formada para a gente Isso. refletir essa identidade para as pessoas. As pessoas, gente, Isso. vão conhecer Jesus através da vida da Uana. Então, Isso. é o modo de vida dela, é o estilo de vida dela. Né? Então, ser pastora traz uma responsabilidade muito grande. Né? Tem aquela frase, né? Muito é cobrado naquele que muito é dado, né? Então, assim, você Isso. recebeu esse ministério, vai ser muito cobrado, mas é algo que não tem como fugir, né, Luana? Sim. Não Tá tem. no coração, né? Tá no coração, tá na alma. Não tem como a Isso. gente evitar. O fardo precisa ser leve, né, Ana? Se ele está Exatamente. pesado, porque Jesus é leve. E se tiver pesado, tem alguma coisa errada. E como você falou anteriormente, né? É pela força do braço. E não é pela força do braço, é pelo espírito. Amém. É Vamos isso. começar, porque eu quero pegar toda a Vamos. sabedoria dessa pastora aqui. Eu quero, ó, quem tiver pergunta, também faça aqui Escreva nos aí. comentários, tá? Bote a pergunta que você quiser, aproveita enquanto ela está aqui. Mas eu quero começar falando, Ana, qual que é o primeiro passo para uma pessoa voltar à sua identidade original? Porque a gente fala muito sobre isso, né? A imagem e semelhança de Deus. Sim. Mas qual é o primeiro passo para uma pessoa ela realmente ativar essa identidade? Saber A quem gente ela é. Sim, você falou uma coisa importante agora, Ana, porque muitas mulheres, muitas, e eu já fui uma delas, que eu não entendia sobre essa identidade dada por Cristo. Eu não entendia ela. Então, a palavra diz assim, olha, que em Gênesis 1:26 diz que nós somos a imagem e semelhança dele. Essa é nossa identidade. É para isso que nós somos chamadas, é isso que nós somos. A gente, você que está nessa live, entenda uma coisa. Você tem que entender que você é uma filha amada. Você tem que entender que você foi separada. Você
precisa entender que Deus chamou primeiro e ele te formou dessa maneira. Ele te deu uma identidade. É isso que a gente precisa entender. E o que que acontece, Ana? Hoje a gente percebe muitas mulheres, muitas pessoas, né, que se distancia dessa identidade espiritual. Essa identidade que o Senhor diz quem você é. Porque nós precisamos entender que nós somos aquilo que Deus diz que somos. Essa é a primeira coisa. Você precisa entender isso, você precisa ter clareza nisso. Quando você não tem essa clareza, você se distancia disso, dessa tua identidade. Mas como que eu me distancio da minha identidade? Muito simples. Muitas vezes são crenças limitantes, são suas dores, são as suas feridas, aquilo que você passou, a sua história, desde que você nasceu até o momento de hoje. Me pergunta assim: nossa, eu já passei muita coisa. Eu já ouvi muita coisa, eu tenho muitos traumas. Quando eu era pequena, minha mãe me colocava apelidos, era na escola, professores, me deixava que eu não tinha merecimento, que eu não ia ser ninguém, que eu sou feia, que eu não vou casar, que eu não vou ser pró. Olha só, gente, olha a identidade, isso que você precisa Sendo entender. formada, né? Se você entender isso hoje, a tua vida vai dar uma virada de chave, que aconteceu comigo. As pessoas, Ana, ela tem o costume de rotular a gente. Elas rotulam a gente. Então, você imagina, né? Às vezes você casa, tem um relacionamento, você é desprezada, você é rejeitada, você é menosprezada. Gente, a mulher pega aquilo, ou a pessoa pega aquilo, e coloca como uma identidade dela. Como se fosse Ai, isso. eu sou rejeitada. Ai, eu tenho que agradar os outros. Ai, eu não posso falar não, porque eu preciso ser amada. Eu já vi muita gente, Ana, dizer assim: eu sempre digo sim, porque eu preciso ser amada. Eu preciso que as pessoas me amem. Eu preciso da validação das pessoas. Gente, isso é tudo E isso dia é a dia muito da gente, sério. Ana. Quer ver? Vou fazer Muito só uma sério. pesquisa aqui. Quantas mulheres aqui já falaram sim querendo falar não? Pois é. Quantas mulheres aqui, muitas vezes, negocia os seus princípios, Elisa? Você sabe que aquilo não é, mas você quer ser amada, você quer ser Isso. aceita, você quer se sentir pertencente, e nós temos Isso. dificuldade de falar não. Sabe por quê? Porque eu também já fui essa mulher. Inclusive, em alguns momentos, eu sou até hoje. Tem horas que eu tenho que falar não, mas eu não consigo. Eu falo não, mas Uhum. sabe assim, tem algo. Porque, gente, é do ser humano isso. O ser humano, ele quer se sentir amado, aceito e validado. Uhum. Então, você vai Sim, buscar isso de qualquer maneira no mundo. sim. E por que a gente busca no mundo? Porque a gente não busca em Deus em primeiro lugar. Isso. Isso que a Ana está falando é A tão sério, identidade. porque se você Uhum. começar a buscar o teu valor primeiro em Deus e ter a Perfeito. certeza que aquele que já tinha, aquele que tem que te aprovar, já te Já aprovou, provei. ele já te Perfeito. aprovou. Então, se o Perfeito. outro não te amar, se o outro não olhar para você, se você falar não, você tem que falar não e sustentar. E falar, Perfeito. Deus, eu não vou me submeter a algo que não está de acordo com o meu princípio. E o Isso. Senhor é o meu juiz. O Senhor conhece o meu Isso. coração. Eu falava, Ana, esses dias, porque muitas vezes a gente quer provar o nosso coração para as pessoas, né? Você quer Isso. provar que você é boa para as pessoas, você quer Uhum. provar para as pessoas que você, né, não é aquilo que elas estão pensando. E isso é Isso. exaustivo. É Isso. exaustivo. Você tem que Isso. provar alguma coisa. Faz o seguinte, mostra só para Deus. Deus conhece o teu coração. Isso. Se o Isso. Senhor conhece o teu coração, deixa as pessoas falarem mal de você. Deixa não te Isso. desagrada quem tiver que desagradar. Sabe Isso. por quê? Porque o único que interessa é Ele. Se Pois Ele é. conhece o teu coração e você tem um coração rendido, quebrantado, sincero, humilde para Ele, acabou. E tem um Acabou. negócio muito, muito importante que o Espírito Santo me revelou nesses dias, que ele falou, olha, Deus conhece o teu coração e isso basta. E Ele revela o seu coração para quem Ele quiser. Então, Perfeito. percebe uma coisa: o Senhor conhece o teu coração. Isso já basta. Não precisa provar seu coração para Isso. ninguém. Não precisa Isso. provar que você é boa para as pessoas. Porque, Isso. gente, as pessoas vão te amar e te odiar pelos mesmos motivos. Então, vai ter uma que vai te amar e vai ter outra que vai te odiar pela mesma coisa que você fez. É. Ela vai. Tem pessoas que vão te abraçar
e daqui a um tempo vão estar falando mal de você. E isso é normal, como você também já fez isso. Eu tenho certeza que você também já abraçou alguém e hoje está falando mal dessa pessoa. Nós somos Isso. humanos. Então, imagina a exaustão de querer provar que nós somos boas para alguém. Sabe por O quê? Porque tempo nós não todo. somos. Nós não somos. Bom é Deus em nós. Então, quem tem que Sim. conhecer o nosso coração? Deus. Se Deus conhece o teu coração, ele vai revelar para aquelas pessoas que também precisam conhecê-lo. E E é pronto. isso. E é É isso, aquelas pessoas que Ana. estão alinhadas com o teu propósito. Ele É vai isso. revelar. O problema é que a gente quer que revela para todo mundo. Você quer ser bonzinho Pois para é. todo mundo. Você quer que todo Sim. mundo. Se nem Me Jesus ame, né? agradou Me todo mundo, ame. eu quero que o mundo Uhum. me ame. Eu quero que o mundo me aplauda. Isso. Sai É desse por lugar, aí, né, Ana. mano? Fala a Mas você verdade. tem que entender, Ana, nós, mulheres principalmente, tem que entender que nós já somos amadas. Gente, a gente já somos amadas. Tem mulher, Ana, que fica mendigando amor. Isso é Quantos forte. traumas, quantas dores, quantas feridas. Tem mulheres que sangram. Por quê? Não são elas mesmas. Tem um fato, elas não sabem quem elas são. Porque o dia que ela souber que ela foi separada, ela foi amada primeiro, ela tem uma filiação, ela tem um pai, porque muitas sofrem, porque não sabem que ela tem um pai. Quando elas tomam consciência disso, e hoje, mulher, você que está aí, você vai ter consciência disso, quem você é. Quem Amém. você é. Porque você não pode sair dessa live simplesmente, ai, coitadinha de mim. Não. Você foi separada, você é amada e você é a princesa do Senhor. Então, isso mudou totalmente a minha vida, Ana. Quando eu falei, gente, explodiu minha cabeça. Eu falei, mas por que eu estou mendigando o amor dessa pessoa? Por que essa pessoa me trata isso? Muitas vezes é o marido, muitas vezes é um amigo. Não sei. Por que me humilham tanto? Porque eu sou desprezada. Eu não sou isso. Eu tinha muito isso, gente. Mas por quê? Porque a minha paternidade espiritual não estava clarificada para mim. Mesmo sendo pastora, vou te dizer uma coisa aqui. Mesmo sendo pastora há mais de 10 anos, no começo eu tinha isso. Eu achava, Ana, que eu precisava agradar todo mundo. Eu achava que eu tinha que ser a super-herói. Gente, é muito forte porque criam feridas. São dores que, assim, fica insustentável. Eu costumo dizer assim, ó, eu não vivia, Ana, eu sobrevivia. Aí o dia que o Senhor falou comigo grandemente, você é minha filha amada. Uau. Aí, Ana, olha, eu não posso nem falar que eu começo a chorar. Você é minha filha amada. Quem já Quando eu, passou en- por isso, sabe do que você está quando eu falando. entendi. Tem muitas mulheres que sofrem, Ana, sabe por quê? Porque elas não sabem a identidade que ela tem com o pai. Elas não sabem a paternidade delas. Então, elas se sujeitam a qualquer coisa. Elas sujeitam, sabe, a tudo que falam, fica quietinha. Meu, eu não sei como foi a vida dessa mulher. Já começa quando nasce com os pais. Aí depois vem os professores. Aí depois vem os amigos. São pessoas importantes, hein? Aí depois vem o marido. Gente, e são traumas em cima de traumas. Cadê a sua paternidade em Cristo? Fala para mim. Gente, Gênesis 1:26, Deus falou assim, ó. Você é minha imagem e a minha semelhança. Basta. O meu amor basta. Mas a gente, Ana, com tantas feridas, com tantas dores, aquilo que a gente passou a vida toda, parece que é maior do que a minha paternidade espiritual. Tá tendo um erro aí. E é isso que eu falo, é isso que eu busco. E é isso que eu aprendi que minha cabeça explodiu, Ana. Quando eu entendi, peraí, eu não sou isso que as pessoas estão dizendo de mim. Eu não sou, eu tenho um pai. E o meu pai tá lá no céu, meu pai é espiritual. Eu sou uma mulher amada. Gente, eu não me sentia amada. Eu fazia um esforço, Ana, para ser amada,
Porque Força do eu era braço, né? Achando que rejeitada. tinha. Muitas pessoas acham que Que precisam isso? merecer o amor de Deus. Então, eu Isso! tenho que merecer. Então, peraí, deixa eu trabalhar mais para Deus, deixa eu ser boazinha com Deus. Aí, se você briga com alguém, ai, Deus não vai me amar. Você acha que Deus vai te amar Isso! porque você gritou, porque você. Gente, às vezes a gente acha que não nós temos que ser perfeitas para acessar esse amor. Mas é Isso! justamente o contrário. Você acessa esse amor para se tornar cada vez mais parecida com ele. É justamente o contrário. Você tem que Isso! acessar o amor porque você realmente não dá conta. Você é Cadê a falha, pecadora. filiação? Né? Cadê a minha filiação? Cadê meu pai? Gente, eu sofria muito com isso. Eu acredito aqui que tem muitas mulheres que elas se sentem distante do pai. Elas ainda, Ana, ainda não entenderam que elas são filhas amadas. A hora que você entender quem você é para Cristo, quem você é para o teu pai, por que você foi criada, gente, a tua cabeça explode. Você deixa de ser isso, você deixa de ouvir coisas a teu respeito que você não é, e você explode. Você pega essa paternidade para você, sabe, Ana? Eu E tinha isso é muito muito forte, isso. Ana. Olha, É gente, a muito Ana está contando uma forte. história, porque ela já como pastora, ela também Já. tinha ela achava que tinha que se esforçar muito para poder acessar o Precisava amor de ser Deus. amada por todo Para ser amada. mundo. Então você percebe que isso é algo que todo, independente do seu cargo, da sua função, do que você está Gente. vivendo, isso tá em praticamente a maioria das pessoas. E aí você me pergunta, igual a Ana falou, no dia que você entender que você tem um Ah, pai, a sua paternidade espiritual, tudo muda. E tudo. aí, o que você pode estar aí do outro lado da tela pensando? Então tá bom, como eu entendo isso? Como? Aham. Então eu quero entender essa paternidade espiritual, eu quero entender que eu sou filha. De que maneira eu entendo isso? Não é pelo racional. Não é. Na palavra de Deus diz que o Espírito vai testificar. O Espírito Isso. testifica que você é filho. É uma impressão do Espírito. Por isso que ela falou assim, teve uma vez que eu escutei, né? Você é uma filha amada, e parece assim que explodiu. Às vezes É. ela contando, para você que nunca viveu isso, vai achar assim. O que é isso? Ela está falando sobre o quê, né? Não vai ter uma noção da profundidade que é isso. Por quê? Porque é exatamente o teu espírito testifica. O Espírito Santo testifica no teu espírito que você é uma filha amada. E não precisa de livro nenhum te dizer, de pessoa ninguém falar. Você Sim, vai sentir. Aquilo vai estar impresso no teu espírito. E isso muda o sim. jogo. E aí, Muda. quando a gente vai olhar na palavra de Deus, e por isso que nós temos que ler a palavra, né? A palavra é verbo, palavra é Jesus é o verbo, Jesus é a própria palavra. Ele fala, né? Eu sou a verdade é a palavra, é ele. Quando você começa a se aproximar dele e começa a buscar no secreto, teve uma vez que eu entrei no secreto, eu falei assim, Jesus, só sai daqui depois que eu tiver uma experiência com o Senhor. E fiquei. E fiquei, sabe? Por que você não provoca isso? Nós temos que buscar. O reino, ele é pelo esforço. É aqui Pelo volta que eu falei com esforço. a Pamela. Você quer ter a sua identidade firmada, você quer ter relacionamento com Deus, você quer ter intimidade com Deus, mas você não busca. Você não tem. Imagina você é mãe, você tem um filho. Você quer que o seu filho te ama, você quer que o seu filho queira ficar com você, você quer que o seu filho Sim, tenha relacionamento com você, mas você não tem tempo para ele, você não busca o perfeito. seu filho, você não liga para ele, você só quer Perfeito. trabalhar, você fica fora de casa o dia todo, mas você quer ter um relacionamento maravilhoso com seu filho. De Isso. que jeito isso vai acontecer? Perfeito. Se você não Uhum. busca, se você não dedica, se você não tira parte do teu tempo para ficar com teu filho Perfeito. e depois você quer exigir que você tem relacionamento com teu filho? Não, você não vai. Perfeito. Então nós temos que Perfeito. buscar. Como eu entendo que eu sou filha? Quando você se comporte como tal. Quando você busca o teu pai. Quando você se esforça. Por quê? Porque na palavra diz que a carne milita contra o espírito Sim, milita contra a carne. Então a sua carne não vai desejar isso. Você vai ter que se isso. esforçar. E se esforçar Isso. muito. Se você Uhum. realmente querer. E isso Uhum. eu sinto que é um vazio, né? O Espírito vai levar. O Espírito Santo, ele mostra para aquela mulher que ela está precisando daquele momento. É igual quando tem Uhum. que jejuar. Tem momentos que o próprio Espírito me fala, ó, você tem que jejuar. Não é um Espírito assim para não ficar muito religioso, né? Mas é uma impressão, é uma intuição. Isso. Né? Olha, eu preciso jejuar, eu preciso buscar o secreto, eu preciso orar mais, eu preciso ler a palavra. Então você vai sentir essa
necessidade. É uma Sim. intuição, assim, ó. Isso é o Espírito Santo te Sim. movendo para esse lugar. E é isso. Depois que você percebe tudo isso, sabe, Ana? Na hora que eu tive consciência disso, minha cabeça explodiu. Aí eu falei, não, peraí, eu sou filha amada e busco isso, e a minha vida mudou completamente, Ana. E é isso que nós temos que fazer todos os dias da nossa vida. Saber quem nós somos. Você sabe por quê? Tem muitas mulheres, vou te falar, que sofrem porque elas não sabem quem são em Deus. Então elas aceitam qualquer coisa, elas aceitam ser humilhadas, elas aceitam ser rejeitadas. Meu, elas aceitam qualquer coisa por migalhas, e vivem assim, Ana, por muito e muito tempo. Porque não sabem a sua identidade. Exatamente. A hora que você que está aí, mulher, a hora que você entender a sua identidade em Deus, a tua vida vai fazer assim, porque isso aconteceu comigo. Ô, Aconteceu Ana, comigo. e o que que é a falta dessa clareza? O que que é a falta da clareza da identidade original pode impactar nas decisões dessa mulher, no relacionamento, nos resultados? Mas então, o que que acontece? Ela se sente rejeitada, então ela já sabe, acha que não pode nada, acha que não tem valor nenhum. Eu era assim, gente. Sabe, não tem voz para nada. Ai, você não serve para nada. Esse tipo de coisa. Quando a gente não sabe quem nós somos em Cristo, é o que acontece. Você não se sente valorizada. Você acha que você tem que aceitar bem pouquinho. Você acha que você tem, sabe, não pode fazer muita coisa. Você tem que ficar naquela vida, naquela mesmice e aceitar tudo que está ao redor. Enquanto você não tiver clareza da sua identidade paternal, quem você é em Cristo, não tem jeito. O sofrimento é muito maior, o dia é muito maior. Outra coisa, você se sujeita a qualquer coisa. Você acaba se sujeitando a qualquer coisa. Aceita Não migalhas, né? aceita migalhas. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Nós temos uma filiação, e essa filiação, gente, ela é primordial nas nossas vidas. E isso, dia a dia, quando eu aprendi isso, minha cabeça explodiu. Eu falei, bom, eu não sou isso que meu marido está falando de mim, meu amigo, não importa. Eu sei quem eu sou em Cristo. E isso foi a diferença na minha vida sobre essa paternidade que eu já era minha, né? Que eu tomei posse dela. E Amém. assim, eu convido a todas as mulheres que estão aqui acessar Gênesis 1:26, que é isso que você é, filha amada. Ai, isso é tão lindo de Amém. ouvir, né? Você é É, filha e amada. eu vou te Eu falar. amo. Eu Gente, amo isso. quem tá falando isso é uma pastora. Então, o que que eu tô falando para vocês isso? A Ana, ela carrega essa autoridade ministerial. E aí, olha o que que uma moça escreveu aqui, a Elei Silva. Misericórdia, estou aos prantos. Quanta revelação estou recebendo depois de jejuar por 3 dias. E eu achando que Deus não estava olhando para mim. Olha isso, tô arrepiando aqui, ó. Ai, eu Pois então. Elei, Deus não só olha para você, como ele responde às suas orações. Você é uma filha amada. Talvez ele fez a gente fazer tudo isso aqui só para poder te lembrar disso, para te avisar que você é uma filha amada do Senhor. E Você viu, receba. Ana, como as pessoas elas esquecem, né? Quem elas são? E muitas vezes tem pessoas que nem sabem quem são. Nunca Elas nunca, experimentaram isso, né? nunca acessaram Gênesis 1:26. É. Olha, então assim, você não é aquilo que as outras pessoas dizem que você é. Você tem que entender isso, que você é aquilo que Deus disse, o teu pai disse ao teu respeito. E quando eu aprendi isso, mesmo sendo pastora, eu falei, não, gente, tem alguma coisa errada. Eu não vou ficar aceitando migalhas. O que é isso? Eu tô aceitando migalha das pessoas. Gente, eu era isso purinha, viu? Olha isso. Purinha. E quando eu acessei isso, a minha vida fez pum. Que eu entendi quem eu era para Deus, mudou tudo. Quem eu era para o meu pai. E assim, eu sempre digo assim, aonde eu congrego, eu sempre digo,
Saiba quem você é primeiro. E você que está aí desse lado, deixa eu te falar uma coisa. Saiba quem você é e o que você pode nele. Que eu posso dizer que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, né, Ana? É isso. Uau! Olha Nada aqui. mais do que isso. A Elis colocou, glória a Deus pela vida de vocês e por essa live. É a minha resposta. E tá chorando. Glória a Deus. Isso mesmo, Glória a isso Deus. mesmo. A Pâmela colocou, precisa ter o coração muito humilde para reconhecer isso acima de títulos e posicionamentos. A Isso Patrícia, mesmo. muito forte isso. Saber sua identidade muda a sua vida. Muda. Glória a Deus. Não muda, transforma. Transforma. Eu costumo muito dizer isso, sabe, Ana? Eu não uso muito mudar espiritual, eu uso transformar. Quando Transformar. Jesus transformou água em vinho, ele transformou, ele não mudou. Acabou. Transformação já era. E É isso uma que é metanoia, importante. né? É como se fosse a Metanoia. borboleta. Era largata, virou borboleta. A Acabou. metamorfose. Não tem como voltar a ser Não largata tem como nunca voltar. mais. Nunca mais. E é isso que nós somos. É essa filha amada mesmo, essa filha que o Senhor nos ama. E é isso que acontece, Ana. A Uana tem ela deu uma aula na academia que foi Filhas Não Órfãs. E eu sei que Deus derramou isso muito sobre a vida dela, sabe? Porque lembra que a gente fala muito, a sua dor tem intimidade com o teu propósito. Então, como ela passou, como ela viveu muito tempo nessa orfandade ou espiritual, ela sem pai. E isso, gente, alguém até comentou que, Ana, eu tive dificuldade de ter acesso ao Pai do céu. Por quê? Porque o meu pai da terra me abandonou. Eu não Sim, tive relação com o meu pai da terra. O nosso pai aqui da terra, ele é falho. Né, Luana? Luana tem autoridade muito. para poder falar disso. E aí a Muito. pessoa, o que você me diz disso? A pessoa que tem problema com o pai da terra, ela vai ter problemas com o pai do céu, com Com Deus? certeza, com certeza, com certeza. Aí ela não se sente filha. Se ela não se sente filha com aquele que colocou ela lá no mundo, como é que ela vai entender que ela é filha daquela que ela nem tá vendo, né? Que é espiritual. Como que é Exatamente. isso? É a mesma coisa. E E isso é aí o muito caminho é esse interessante. perdão, né? É perdoar o pai da terra. Entender que ele Isso, tem. Gente, ele fez o melhor que ele pôde. Né? Os nossos pais, isso, honrando os nossos pais, perdoando e olhando para o alto. O amor de isso Jesus, mesmo, ele cura. O amor de Jesus, ele que isso cura. mesmo, Ana. Olha aqui, Abigail, meu Deus, o pouco que ouço, que a vida não está me dando muitas condições, mas o pouco que ouço trago para minha vida. E é uma verdade tão grande que eu fico maravilhada, que Deus abençoe esse caminho. Glória a Deus. Gente, a Ana, ela tem esse ministério, né, de ativar essa paternidade das pessoas, Sim, espiritual, principalmente de mulheres, então ela cuida muito de mulheres. E aí eu falo que quando eu abri a mentoria, Deus colocou assim as mentoradas especiais. Ele verdade. escolheu a dedo, né, Ana? As É, mulheres para andar comigo. Porque cada um, vocês estão percebendo? Cada uma tem algo poderoso. Então, eu quero convidar vocês a seguir a Ana, né, ver os ensinamentos dela. Ela congrega a igreja dela em São Paulo, né? Mas pode acompanhar também online, né? Quem quiser. Ali ela sempre está postando os vídeos e está fazendo a série de lives, né, Ana? ah, os Gente, eu desafiei. desafios. Eu desafiei essas mulheres. Não anda comigo, não, que vocês vão se lascar. Pro bem, pro bem. Mas ela Tô me tá fazendo uma lascando. série de lives. Conta aí da live que você tá fazendo. Porque tem muito testemunho, não tem, Ana? Nossa, pois é, a nossa mentora, né, a Ana, deu esse desafio para nós de 21 dias. Gente do céu, pensa numa loucura. Porque eu gosto muito de falar sobre identidade. Gosto muito de falar sobre isso, porque é isso que a maioria das pessoas se distanciou, né, Ana? Dessa identidade paterna mesmo. E o que que acontece? Eu aprendi muito, e estou aprendendo, porque eu estou na 16ª. Gente do céu, quando você começa, Ana, isso já está virando testemunho. Quando você começa a ler mais, quando você começa a ver, ter mais clareza. Meu Deus, está sendo assim muito impactante na minha vida e a gente tem muito retorno de mulheres mesmo falando sobre esse assunto da paternidade. Porque enquanto você não saber quem você é para Deus, você não consegue dar muito Tá. passo. E o desafio de 21 dias, Ana, foi sobre isso.
Mulher, você precisa saber quem você é. Você é amada. Você não é aquela pessoa que falaram a teu respeito lá atrás. Você não é essa mulher traída, viveu traída o tempo todo. Você não é rejeitada. Amém. Você não é desprezada. Você tem valor. Olha, você tem valor. Olha pro teu pai. É isso. O dia que você entender espiritualmente o que eu tô te falando, a tua cabeça vai explodir. Quem você é para Deus. Uau. Porque Glória a ele já te Deus. deu uma filiação, né, Ana? Olha o que a Não Patrícia importa colocou. Estou assistindo às lives da UANA. Estão sendo muito boas. Aline, a identidade é tão importante porque levamos a isso. vida toda. Exatamente. Ó, já tem testemunha aqui das suas lives. As lives estão maravilhosas. Olha, a Cássia falando também. O que acontece é isso, Ana. Muitas vezes as pessoas, em geral, elas não conhecem essa paternidade, né? Elas nem sabem onde estão ali na Bíblia. Né? Gênesis 1:26. Então, o que acontece? Elas vivem de qualquer maneira, né? Achando que ela não tem o pai, achando que ela. Olha só, eu já tive muita gente falando, porque eu sou terapeuta também, né? Ai, por que eu aceito sempre isso? Eu sou maltratada sempre. Porque elas ainda não clarificou isso, né? Ela ainda não tomou É, posse dessa identidade dela, né, Ana? E quando exatamente. você começa a ter essa identidade bem clarificada, esse propósito bem clarificado, saber quem você é para Deus, acabou o assunto, gente. Eu vivia isso, gente. Então, assim, eu falo assim com convicção. Eu tinha dificuldade. Olha a Amém. falta de merecimento. Muitas têm, sabe, não se sente merecedora, sabe? A Exatamente. vida toda ouviu isso, né? Que não vai dar em nada. Então, a gente precisa pensar também, Ana, nessas crenças limitantes, né? Exatamente. Que trava a pessoa e ela não acredita. Trava. Tem que Pois é. ressignificar. Tem que Glória a Deus. ressignificar tudo, tem que buscar, saber onde está pegando. Então, assim, o mais importante que você tem que sair dessa live hoje é saber que você tem uma identidade. Uau. Você sabe, Ana, que às vezes a pessoa chega em mim, como você falou assim, me fala quem é você. Muitas vezes a pessoa pergunta isso pra gente. Gente, eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu sou isso. As outras coisas, eu tô nela. Nós estamos, nós não Nós somos, né? A nossa estamos. identidade está nele, mas eu estou Sabe? como pastora, eu estou como É empresária, isso, eu Ana. estou como terapeuta. É E exatamente e é isso. tão importante você que às vezes está passando por sei lá, por um desafio muito grande e pensar, né? Puxa vida, eu não vou conseguir sair disso, eu não tenho forças para isso. A primeira coisa que você tem que buscar, Ana, é que eu sempre falo, né, nas minhas lives, porque esse desafio teu de 21 dias, gente, tá incrível. Tá Glória a incrível. Deus. E cada dia é uma coisa assim, muito diferente. Até eu, sabe, Ana, descobri muitas coisas a meu respeito só por causa desse desafio de 21 dias que você colocou essa tarefa para nós. Glória a Deus. Quando você Às vezes é descobre, mais pra gente do que pro outro, né? A gente começa a sempre, crescer tanto. sempre, a cabeça chega a explodir, sabe? E quando você descobre quem você é, Ana, acabou. As outras coisas ficam leve. Amém. Glória a Deus. As Gente, coisas. a Ana ela traz isso e ela vai levando você para esse caminho de resgate dessa paternidade espiritual. Isso, De você isso, deixar de ser órfã e começar a se tornar isso, filha, filha isso, amada. E uma filha, ela não tem que se esforçar para ela ser essa herança, ela não tem que se esforçar, ela não precisa, não é por mérito, né, por meritocracia, é simplesmente pela legitimidade de ser filha. Então, se isso. você é filha, pronto. Você já é amada, já é querida, já é. Você não tem que se esforçar. Pensa você como filha dos seus pais. Você já é filha, você não tem que se esforçar para ser filha. Você não tem que se esforçar para poder. Não, você já é. Explica como é que é o seu pai. Você já sabe. Por quê? Porque é meu pai. E você é filha por quê? Eu não sei, porque eu sou filha. Sou Pois é, filha, sua eu nasci filha. do meu pai e da minha mãe. Sim, É isso. sim, Por que eu sou sim. filha de Deus? Porque foi ele que me criou. Eu sou filha. É a legitimidade de ser filha. Filha e Somos herdeira. filhos. Exatamente. E o que a gente vê, Ana, por eu faço essa parte de terapia também. Quantas pessoas, assim, por não saber dessa identidade dela, elas aceitam qualquer migalhas. É. É dentro de Aquilo é um isso, gente. relacionamento, é fora do Exatamente. relacionamento. Gente, aí a pessoa se sente um nada, né, Ana?
se Como é que a sente um gente vê se a nada. mulher não tem identidade? Quando você olha as Nossa, decisões dela. Você vê, olha, falta isso, identidade, falta posicionamento, ela ainda não sabe o valor dela, porque olha o que ela está se sujeitando. Isso aí é muito sério. Gente, eu quero isso. convidar todas vocês a seguirem. A arroba da Uana tá aqui. Vou pedir para a Uana deixar aqui uma mensagem final, né? Para poder. Foi tão poderoso. As mulheres já estão em prantos aqui, muitas estão chorando. É o Espírito Santo mesmo que É o toca o Espírito coração Santo, delas. então, Jesus. Glória a Deus. Né, que ele possa sempre nos usar para poder levar resposta para as pessoas. Então, deixa aqui uma mensagem poderosa. Eu já vou Deixo. chamar a nossa próxima daqui a pouco. A Uana também sabe quem é, a Lucinês. Gente, ela vai falar sobre. Você não tem noção dessa mulher. Pensa uma mulher forte. Se você acha Maravilhosa. que você já viveu muita coisa, quando você conhecer a história dela, você vai falar assim: não tem condição. Na vida Pensa real, numa né, mulher, Ana? na vida real. Pensa uma mulher que já passou por tudo. Abandono de pais. Então, você não tem Isso. noção. Ela, inclusive, um filho dela, né, faleceu. Então, assim, você pensa uma mulher que já viveu tudo que a gente possa pensar que nós sofremos de dor. A Lucinês passou por essa dor. E eu olho para ela, eu vejo uma mulher forte. Uma mulher que tem autoridade para falar de família. Uma mulher que consegue trazer, sabe, essa fortaleza que é em Deus. E hoje Deus usa ela tanto onde ela está. Né? Deus usa ela tanto para ela poder ajudar outra. Eu falei que Deus deu filhos espirituais para ela hoje, Olha né? só. Para ela poder ajudar. Então, eu vou trazer a Lucinês aqui agora. Aguarda aí, que eu já chamo ela. Lucinês, fica aí a postos. E eu quero pedir aqui ao Ana para a gente poder encerrar essa participação dela aqui, convidar as pessoas para seguirem, né? Para acompanhar ali o trabalho dela. E também, gente, as minhas mentoras são, as minhas mentoradas são maravilhosas, né? Fala a Sou verdade. demais. As minhas mentoradas são lindas. Sou Mas deixa demais. aqui uma mensagem final para as mulheres. O que você pode deixar aqui, né, de conselho para aquelas que ainda não têm a sua identidade ativada? Deixa aí uma mensagem final para elas. Eu quero convidar você que está aí nos vendo e ouvindo. Nós estamos aí nesse desafio de 21 anos, de 21 dias que a nossa mentora está pedindo. Siga lá, gente. São, assim, palavras novas todos os dias, de segunda a sexta. Mas eu quero deixar uma palavra muito importante para você. Você não é aquilo que dizem ao teu respeito. Você não é aquela pessoa que te disseram desde que você era pequeno até hoje. Você não é isso. Eu quero que você entenda uma coisa. Você é filha amada. Você é filha herdeira. Você é aquela que Deus amou primeiro. Se sinta amada. Não importa se o mundo não te ame. Você não tem que implorar amor para o mundo. Por quê? Porque o teu pai já te amou. Então eu quero Glória a deixar isso para Deus. você. O Vamos dia, terminar essa live assim? Escreve aqui, vamos, eu sou filha amada. eu sou filha amada. O dia que eu entendi, Ana, que eu sou filha amada, ninguém mais me É segurou. isso. Escreve aqui embaixo, eu sou filha amada, Eu nos sou filha comentários, amada. para a gente poder terminar essa live com chave de ouro. Glória a Essa é a Deus. tua filiação. Não esqueça Amém. disso. Ai, glória a Deus. Obrigada, Ana, maravilhosa. Que Deus te abençoe, abençoe seu ministério. Tamo Amém. juntas, viu? Parabéns, parabéns por todo o posicionamento, parabéns por você ser essa aluna que faz, gente, ela bota em prática. Sabe aquela que você dá desafio e ela Senão encara você puxa a desafio? orelha, Ana. Eu puxo a orelha mesmo, mas Ela eu puxa puxo a com orelha, amor. gente. Eu puxo com amor das minhas Já mentoradas. com amor. Obrigada, viu, meu amor? Que Graças Deus a te abençoe. Deus. Que Um Deus te abençoe beijo. imensamente. Um beijo e Beijo. até. Gente, siga ela lá, pastora Te amo, maravilhosa. Ana. Beijo. Também, meu amor. Que Deus te